Acordamos pensando no café. Tomamos café pensando no trabalho. Trabalhamos pensando na hora de sair. Saímos pensando em chegar em casa. Chegamos em casa, pensamos em jantar. Jantamos pensando em dormir. Dormimos pensando no dia seguinte. Nos preocupamos tanto com o que vamos comer, com as nossas atividades físicas, em como limpar e cuidar do nosso veículo físico, mas temos tido essa preocupação com o nosso veículo mental. Onde a nossa mente tem nos levado? Para qual caminho? Para qual direção? Se ela é a bússola da nossa vontade, do nosso direcionamento, como ela está? Se temos a sabedoria de limparmos todos os dias através de um banho, temos tido a sabedoria de fazer essa higiene no veículo mental, de selecionarmos os nossos pensamentos, de termos um domínio mental. Hoje fala-se muito de doenças psíquicas. Talvez elas não sejam consequência da falta de domínio no campo mental desse veículo tão importante para a preservação de nós mesmos? Vamos refletir um pouco sobre o cuidado da mente e, portanto, salvar a nossa vida? É isso que nós vamos estar refletindo aqui nesse vídeo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu, no teu, no nosso canal Supere-te a Ti Mesmo. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós vamos estar dando então continuidade aos nossos estudos e comentários da obra A Arte de Viver, do filósofo estoico Epíteto, na interpretação de Sherry Label, no nosso curso aqui, humildemente intitulado O Estudo do Viver. Lembrando que na descrição desse vídeo você encontra o link para estar adquirindo esta obra maravilhosa. Portanto, no vídeo de hoje, dando continuidade, estaremos falando a respeito de um veículo, de uma ferramenta essencial para a preservação de nós mesmos, para a preservação dos nossos valores, para a preservação do nosso desejo, da nossa vontade, que é a mente. Vamos falar um pouco sobre o veículo mental, sobre como cuidar dele, sobre aspectos importantes que às vezes passam despercebido e que nós não tomamos consciência da necessidade de observar, de vigiar e de melhorar sempre. Vamos juntos falar um pouquinho então a respeito da mente? Bom, iniciamos o nosso vídeo falando aqui a respeito do valor da mente, da importância que ela tem. É importante que a gente destaque que ela é uma ferramenta poderosíssima. A razão, ela é uma ferramenta essencial. Não vamos dizer que ela é mais importante, pois grande parte dos mistérios da vida ela não consegue alcançar. Porém, é importante que a gente destaque que quando a gente pensa em ações, em vontade, em preservação dos nossos valores, preservação da nossa identidade, ou seja, aquilo que nós somos, a razão é uma ferramenta essencial. Poderíamos dizer que a razão, o papel dela é ajudar-nos na preservação de nós mesmos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós pensamos, da nossa vontade, das nossas virtudes. Ela é uma aliada para que quando nós fôssemos fazer alguma coisa, colocássemos no crivo dela. E se aquilo favorecesse a nossa vida, os nossos valores, as nossas virtudes, ela estaria de acordo. Se fôssemos fazer e ao pôr o crivo nela, ela fala, opa, isso daqui não favorece, desfavorece. A gente, opa, preciso então mudar. E aí é importante entender que se ela é uma ferramenta essencial na nossa preservação, cuidar dela se faz necessário. E quando a gente para pensar sobre todas essas situações, é importante destacar que o uso muito bem feito da razão nos ajuda a desiludir das ilusões, ajuda com que nós possamos ter um direcionamento adequado da nossa vontade. Em outras palavras, que nós possamos ter um domínio de nós mesmos. Um domínio, seja de pensamentos, de palavras, de ações, de hábitos. Todas elas ali numa cerne da racionalidade. De um pensamento que teve um início, foi muito bem fundamentado e ele então executado. Ele não fica num ciclo vicioso de um pensamento que evoca emoções, não. É um pensamento muito bem elaborado que evoca ações
ao invés de emoções reativas que fazem com que nós fiquemos ansiosos. Grande parte das vezes nós estamos utilizando as nossas ideias, a nossa mente para produzir emoções, para ficarmos em um ciclo vicioso que não nos favorece em nada. Nós temos que utilizar a nossa mente para produzir ações, concretização, construção de algo. E não somente a produção de uma emoção que não produz nada, se torna consequentemente improdutiva e dando aquela ideia de cansaço, de ansiedade e de frustração consequentemente. Aqui para nós é importante fazermos a reflexão. Nós cuidamos quando, por exemplo, vemos um caco de vidro no chão e cuidamos aonde nós pisamos. Por que nós não fazemos isso na nossa mente? Nós devemos entender que existem alguns pensamentos que eles são como se fossem cacos de vidro, como se fossem espécies de pontas de prego em que nós devemos tomar cuidado com eles. Aí você talvez se questione, que tipo de pensamentos são esses? Todos os pensamentos, por exemplo, que estimulem o egoísmo, todos os pensamentos que estimulem a separatividade das pessoas, todos os pensamentos que estimulem ódio, todos os pensamentos que estimulem o desânimo e assim por diante. São pensamentos que eles vêm ali sutis e que às vezes, se nós não tivermos o cuidado, eles se instalam e acabam destruindo o nosso dia, acabam destruindo a nossa semana, quem dirá talvez a nossa vida. Então devemos ter a necessidade de parar e observar o que também ocorre aqui. Quando, por exemplo, tem alguma coisa que nos incomoda no veículo físico, a gente não para, não observa e não cuida daquilo. Nós devemos fazer a mesma coisa com o nosso campo mental. Nós não somos o que pensamos. Nós somos aquilo que nós fazemos no nosso pensamento. Então o pensamento chegou. Existe algo atrás desse pensamento que consegue direcioná-lo, que consegue reorganizá-lo. É como se fosse um espectador. E a mente é um dos veículos. Entendem? Isso é muito importante. E aí, quando a gente fala então a respeito dessa importância do campo mental, vem uma questão essencial. A necessidade de nós desenvolvermos clareza e serenidade interior. E aqui vem um ponto. Essas coisas, elas são desenvolvidas com o hábito, com o esforço. Nada, de novo, aqui nesse vídeo nós iniciamos fazendo uma analogia com uma semelhança no campo físico. E aqui eu repito, com uma outra analogia. Para construir uma casa é necessário dias, é necessário esforço, é necessário trabalho. Toda obra precisa de uma dedicação. Vocês acham que uma obra em um campo mental também não será da mesma forma? Nós devemos entender que quando nós estivermos passando por alguma situação difícil, que nos desequilibre, manter a nossa serenidade, manter a nossa calma, é o preço que nós estamos pagando para construir a nossa serenidade. Entendem? Porque explodir, porque desequilibrar, porque soltar os cachorros, como diria o ditado popular, não nos favorece em nada na construção dessa obra. É como se nós fôssemos o trabalhador dessa obra, pegássemos o martelo e estivéssemos destruindo o que estava começando a ser construído ali. Então o preço que nós pagamos para ter essa serenidade, para ter essa clareza, é manter a calma. E isso exige esforço, dedicação e tempo. Paciência. É importante que a gente reflita sobre isso. E quando a gente pensa nessa serenidade, nessa calma interna, ela é um reflexo de que nós estamos progredindo como seres humanos. Se nós não estamos tendo serenidade, se nós não estamos tendo calma, uma vida interior cultivada, muito bem cultivada, é reflexo de que nós não estamos progredindo. O progresso, ele traz com ele algumas qualidades. Ele traz com ele algumas características. E uma delas, sem sombra de dúvidas, é a serenidade. É aquela ideia de que nós não viemos para cá para construir coisas, mas viemos para cá para construir a nós mesmos. Então é isso que nós devemos ter essa análise, esse cuidado de parar e pensar. Tenho tido carinho, cuidado de construir os meus pensamentos? De construir e cuidar desse veículo tão importante que é a razão? E isso só será possível se a mente ela for muito bem treinada. Uma mente que não é treinada, uma mente que não é controlada, ela age por vontade própria. Ela é involuntária.
Se eu virar para você e falar assim, não pense numa rosa, você automaticamente pensou numa rosa. E apesar de ser um exemplo bobo, isso tem um impacto tão grande na nossa vida que a gente não percebe. Quando você está, por exemplo, assistindo um noticiário e as palavras são soltas ali, você talvez vire e fale assim, não estou pensando sobre isso, mas a sua mente está. Porque da mesma forma que eu virei e falei assim, rosa, não pense, você pensou. Um céu azul, nuvens, chuva, um solo, cheiro de terra molhada, e assim por diante. Eu poderia aqui dar vários exemplos. A mente funciona assim. E a todo momento, nessa era da informação, nós estamos sendo bombardeados com essas ideias. E elas são jogadas no nosso campo mental. Aqui eu dei exemplos simples, mas imagine, por exemplo, quando alguém chega e fala de alguma pessoa. Quando alguém chega e fala de alguma tragédia. Se você não elabora esse pensamento, se você não cuida dele, ele será manifestado de qualquer forma. E ele poderá ir para um caminho que não será favorável ao nosso crescimento como ser humano. E poderá criar uma emoção, poderá desenvolver uma patologia e um desequilíbrio que nos será extremamente caro. E que nos cobrará a nossa serenidade, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Convém a nós pensarmos um pouco sobre isso. Por isso da necessidade de cuidarmos da nossa mente. E para tanto, nós vamos precisar de autodomínio e principalmente de moderação. Tomar cuidado não é deixar de pensar e também pensar excessivamente, mas é achar o equilíbrio, é achar o caminho do meio, tanto dito pelos budistas. E o que seria o caminho do meio? É pensar um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Não, é de se colocar acima disso. Um pensamento chegou, analise ele, seja filtro e não esponja. Então passe por você, passe pelos seus valores, pelas suas crenças, pelo seu propósito de vida. Isso me ajuda a ser um ser humano melhor? Não, não ajuda? Então descarte. Isso aqui irá colaborar para que eu possa ajudar alguma pessoa? Sim, então absorva. Não vai fazer com que eu me separe dessa pessoa, vai fazer com que eu seja mais egoísta, que eu desenvolva sentimentos de ódio? Descarte. Descarte. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta que poderemos fornecer, tanto para nós quanto para os outros. Então, convém a nós refletirmos um pouco sobre. E lembrar que nós devemos adaptar os nossos desejos à realidade. Existem leis que são imutáveis e que independem de nós. E aqui eu coloquei alguns exemplos, como, por exemplo, a dualidade. Tudo é luz e sombra. Querer que as pessoas sejam somente luz é uma ignorância tremenda do ponto de tudo é dual. Ter essa consciência e trabalhar para superar essa lei, superar é o quê? Destruir ela? Não, mas é amar e compreender. Se tudo é dual, é entender que eu não posso exigir dos outros que eles sejam sempre luz. Se tudo é dual, eu não posso colocar na minha mente que todas as pessoas são somente sombra. Entendem? É que quando pensamentos do tipo só sombra, só luz chegarem, eu vou falar, opa, isso está errado. Não condiz com a lei da vida. Outro exemplo, a lei de que no campo físico as coisas são mortais. Vão acabar. E às vezes nós queremos, nossa, eu vou guardar isso daqui para a eternidade, esse objeto, essa pessoa, e não vai. É criar um pensamento que vai contrário à lei da vida. Então nós devemos, Epíteto nos fala isso, adaptar os nossos desejos à realidade. Existem leis que independem de nós. E nós temos duas opções. Ou nadar a favor da correnteza, a favor da vida, a favor daquilo que ela então construiu, ou nadar contrário, gastando energia, sendo uma pessoa extremamente desestabilizada, frustrada, ansiosa, porque você vai estar tentando nadar e você vai sentir aquela sensação de que, gente, parece que a vida não me ajuda. É óbvio, a vida não veio para te ajudar, você veio para ajudar a vida. Somos instrumentos de tudo isso que nós chamamos de vida. Então convém a nós pensarmos um pouco. A nossa vida tem se tornado leve com o passar do tempo? Ou tem se tornado pesada? Porque se ela tem se tornado pesada, talvez seja um reflexo de que aquilo que nós estamos desejando não condiz com o que a vida espera de nós. E aí entender que a liberdade verdadeira não é fazer tudo, igual nós já estamos várias vezes batendo tecla ao longo dos nossos vídeos,
Mas entender que a verdadeira liberdade é compreender e amar as leis da vida e agir a favor delas. Esse é um ser humano livre, verdadeiramente falando, que no sentido global ele coopera com a vida. E ele se tornou livre, liberto da frustração, da ansiedade, do desespero. Hoje, convenhamos, nós vivemos uma época em que nós queremos a todo e qualquer custo controlar. Controle. Queremos controlar a nossa mente, queremos controlar o nosso corpo, queremos controlar as pessoas. Usamos controlar tudo. Estamos conseguindo fazer isso? Controlar o outro eu não consigo. E eu tenho conseguido controlar a minha mente, as minhas palavras. Convém nós pensarmos sobre isso. O quão difícil é fazer essa tarefa. E ainda há quem ouse tentar controlar os outros, a controlar uma sociedade e assim por diante. Portanto, nós devemos ter em nós um eixo de consciência. Como assim um eixo de consciência? Se nós somos movidos pelos nossos desejos, pelos nossos medos, em outras palavras, por aquilo que nós gostamos e não gostamos, será que aquilo que eu gosto está ligado com o meu dever e com o meu propósito? Será que a minha vontade de ser um ser humano melhor está acoplada com o meu desejo? Eu desejo realmente ser um ser humano melhor? Porque refletimos isso em vídeos anteriores e convém aqui destacar. Quando nós nos propomos a ser seres humanos melhores, pode ser que, quando comecemos essa tarefa, nós vamos ter que abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, do nosso conforto e assim por diante. Entendem? Estudar, construir, exige esforço, exige abnegação, abrir mão. Temos feito isso? Cuidar do nosso campo mental é abrir mão de alguns pensamentos. E quão difícil isso é. Não, eu penso assim, aquela pessoa é assim, ela fez isso comigo, eu não perdoo. Aquela pessoa, ela é assim. Isso gera um problema tremendo para a nossa vida. Tremendo. Porque, de novo, da mesma forma que nós precisamos ser abnegados no veículo físico, em doarmos, em sermos generosos, nós precisamos também sermos generosos e abnegados no nosso campo mental. Portanto, eixo de consciência. O que me move? São vontades, são desejos que me levam para a estagnação? Ou o que me move é uma vontade de crescer, de impulsionar, de ser melhor do que eu fui ontem? Porque dizem que o que nós somos hoje é o que nós pensamos ontem. Então, o que eu estou pensando hoje para que então eu seja amanhã? É uma reflexão que precisamos fazer e ela é essencial. E aqui nós queremos dedicar uma parte muito importante de entender o quê? Se a razão ela é um meio, o principal motor dessa razão que vai então levar a engrenagem, impulsionar todas essas questões, são perguntas. Convém a nós pensarmos sobre, né? São perguntas. Então, é uma perguntinha que começa na nossa cabeça e ela começa a se alastrar e a se desenvolver. E aqui, queremos didaticamente dividir em dois tipos de perguntas. Perguntas emotivas e perguntas sensatas. Que, em suma, poderíamos dizer, perguntas que nos abaixam, que nos deixam para baixo, com ansiedade, e perguntas que nos elevam. Como assim? Vamos por partes. Perguntas emotivas, do tipo, por que isso acontece sempre comigo? Como fulano pôde fazer isso comigo? Será que um dia eu vou conseguir ser feliz de verdade? Será que um dia? O que eu fiz para merecer isso? Todas essas são perguntas que, quando você para pensar e refletir um pouco sobre elas, elas têm uma carga emocional, elas levam para uma emoção de tristeza, de ansiedade. Elas não buscam resolver nada, elas não buscam entender nada, elas buscam justificar. Entendem? Eu quero estagnar, eu quero achar uma culpa para isso, eu quero achar uma resposta simples e rápida para isso. Então por que fulano me trata assim? Por que a vida é assim? Por que eu sofro tanto? Será que um dia eu vou ser feliz? E nós não observamos o presente ou agora.
Olha o contraponto agora de perguntas sensatas. Exemplo: o que exatamente está acontecendo agora? Como eu me sinto? Que emoção que eu estou sentindo? O que está acontecendo agora, nesse momento? Não no futuro, não no passado, agora. Agora. Se agora é um fruto de tudo que eu vivi, tá bom, agora, o que está acontecendo? O que realmente, nessa situação, está sob meu controle? Você está lá naquele emaranhado, aquela coisa. Peraí, calma, calma. O que está realmente no meu controle? Essa é uma pergunta que eu vou dizer por experiência própria. Ela é uma chave de serenidade que eu acho absurda. Você está passando por uma situação que você está totalmente desequilibrado. Quando essa pergunta ela vem à tona, o que está sobre o meu controle? Você vai observar que você sofre, na maioria das vezes, por algo que não está no seu controle. É um prazo que não foi você que definiu, é uma pessoa que falou alguma coisa que te magoou. Enfim, são coisas que a gente tem que abrir mão. E que hora que você fala assim, opa, peraí, eu estou sofrendo realmente por algo que eu não consigo controlar. E aí, outras perguntas. Que interpretação eu estou dando a isso? Toda essa situação. E essa interpretação, essa visão, é a única possível? Quando eu converso com alguém, com uma pessoa que está de fora, ela vê da mesma forma? Será que eu estou sendo extremista? Entendem? São pensamentos que nos levam à sensatez, a abrir mão daquela emoção, daquela carga e destrinchar, analisar. O que eu posso aprender com isso? Essa daqui também é sensacional. A situação veio, está acontecendo. O que eu posso aprender com isso? A ter mais controle? A ter mais paciência? A ter mais organização? A ter mais disciplina? A ter mais perdão? O que essa situação veio me ensinar? O que eu tenho que aprender com isso tudo? Como eu posso agir diante dos meus valores nessa situação? Se uma pessoa viesse e me pedisse um conselho nessa situação aqui, que conselho que eu daria? Nós somos excelentes conselheiros aos outros, né? Para nós. Por quê? Devemos pensar um pouco sobre. E a chave para discernir entre uma pergunta que é sensata e uma pergunta que é emotiva é simples. Essa pergunta, ela me leva para a compreensão da verdade ou ela me leva para o desmoronamento da emoção, me afundar em emoção? É simples e nós sabemos essa resposta. Começou o pensamento ali. Ele está me levando para o desenvolvimento de uma verdade, de uma construção, me traz serenidade, eu consigo vislumbrar essa calma, ou ele faz justamente o contrário? Se faz o contrário, elimine ou mude, recalcule rota. É necessário, é importante. Por fim, para nós finalizarmos esse vídeo, devemos pensar então sobre higiene mental e a blindagem interior. Se a mente ela é então o veículo necessário para que nós consigamos manter a nossa integridade, nós precisamos higienizar ela, precisamos limpá-la. E para tanto, assim como doenças se espalham pelo contágio, ideias falsas, ideias negativas também se espalham. E elas se alastram de uma forma que nós não temos a ideia. Por isso que Epicteto fala, olhe, cuidado com ideias negativas, seja suas, seja das outras pessoas, do mundo de maneira em geral. Elas se alastram e são ideias que geralmente estão acopladas com essas ideias emotivas, com as perguntas emotivas que nós refletimos anteriormente, que não nos ajudam em uma construção mental favorável a nada. Então convém nós pensarmos sobre quando iniciarmos esse processo, é aquela ideia, orai, mas também vigiai, ter atenção, ser vigilante dos nossos pensamentos e começar a cortar esses gatilhos, a esses impulsos mentais que aparecem. Nossa, João, é complicado, né? Sim. E quem disse que o trabalho seria fácil? E nós precisamos, então, escolher os pontos de vista e os pensamentos que nós nos expomos. Esse é o processo de higiene. Esse pensamento, não. Isso não convém. Chegou, filtro nele. Não vou absorver. Vou deixar passar. Isso não convém. Isso é bom, isso é ruim.
É algo, ter um marinheiro ali atrás que fala, opa, vamos por aqui, vamos por aqui. E para que a gente saiba para onde nós queremos ir, nós precisamos ter a consciência de onde nós estamos e o que nós somos. Conhece-te a ti mesmo. E evitar a todo e qualquer momento, que parece que é justamente o que a nossa sociedade hoje nos faz, né? Que é evitar o conteúdo fútil, bobagens, críticas, destrutivas, tóxicos, né? Confusos. Então evitar esses tipos de pensamento e colocar neles pensamentos construtivos, pensamentos que elevem a nossa consciência a encostar um pedacinho que seja de um sentimento mais sublime, que nos leve a uma compreensão melhor de nós, a melhor do outro, melhor do mundo. E entender que proteger a mente é proteger a vida. Porque uma mente desequilibrada, consequentemente, leva a um desequilíbrio total da nossa vida. E que nós devemos cuidar dos nossos pensamentos. Começou a ficar confuso? Escreva. Começou a desbaratinar sua mente, como diria o ditado popular? Fale, converse, exponha. Não deixe que a sua mente, os seus pensamentos, os seus ciclos viciosos te levem à inação, à improdutividade, que te impeçam da construção de si mesmo. A mente é uma ferramenta poderosíssima, mas que se não for controlada, ela pode ser destrutiva. E nós devemos ter a consciência disso. E para tanto, uma mente preservada, ela precisa de clareza e de direção. Por isso, limpar os pensamentos e ter essa blindagem dentro de nós. Permitindo isso aqui entra, isso aqui não entra, isso aqui vem, isso aqui não vem. Blindar de acordo com aquilo que nós julgamos como sendo bom, justo, amoroso. Por fim, porém não menos importante, queremos finalizar aqui esse vídeo com a seguinte ideia. Retomando aquele exemplo que eu disse para vocês da mente ser involuntária, dela criar ideias, devemos aqui levar a seguinte reflexão. Se nós não pensamos por nossa vontade própria, ou seja, se nós não controlamos a nossa mente por vontade própria, se nós não controlamos os nossos pensamentos por vontade própria, alguém controlará. Porque a mente, ela age. E devemos a nós pensar essa ideia. Se eu não sou capaz de controlar a minha mente, alguém irá controlá-la. Quem está controlando? O que é ditado para mim? O que é feito? Condiz com o que eu acredito? Eu ajo de acordo da maneira que eu gostaria? Quantas vezes, por exemplo, algum ser humano comete uma atrocidade, a gente vira e fala assim, nossa, que pessoa desalmada, que pessoa desumana. A ausência de humanidade, a ausência de alma, por quê? É como se você tivesse pegado aquele marinheiro e tirado ele e deixado o barco. Um outro exemplo também fantástico. Imagine um carro em alta velocidade e tire o motorista lá de dentro. Essa é a ideia. O carro seria a mente. O motorista somos nós, a nossa consciência. Tire esse motorista lá de dentro. Esse carro está fadado a bater e a causar um acidente gravíssimo. Esse é o poder que a nossa mente tem. Agora, com o motorista, calmo, sereno, que às vezes aumenta a velocidade, às vezes diminui de acordo com a estrada, de acordo com a necessidade, imagine para onde esse carro não pode ir. Esperamos que essas reflexões possam ter nos ajudado a ter mais clareza sobre nós mesmos e a entender a importância da ferramenta da mente e a entender principalmente que cuidar dela é cuidar de nós mesmos. Um beijo no coração de todos, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos bem.